Fala pessoal que acompanha o J Sobrenatural, tudo bem? Esta semana vamos falar de um filme de terror do diretor Ari Aster que deu muito o que falar na época quando foi exibido nos cinemas. Para quem esperava um terror de cruzes invertidas ou pentagramas de cabeça para baixo, ou então aquele clássico lençol sendo puxado por fantasma, realmente se surpreendeu. O filme Hereditário traz um terror não só sobrenatural, como também psicológico. Portanto, a partir de agora vamos dar alguns spoilers sobre o filme. Se você ainda não viu, corre lá na Netflix, vai ver o filme e depois você dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bem? Depois da vinheta. O filme Hereditário, ele começa com o enterro da matriarca da família, da avó, da misteriosa avó, que a Annie está dando um discurso. Bom, já no início desse filme nós vemos o luto que essa família está passando. E Annie, inclusive, ela vai num grupo de apoio psicológico e lá ela consegue se abrir e falar aquilo que tem passado. É através desse grupo que a gente percebe que, por exemplo, ela já sofreu um outro luto anterior com o suicídio do irmão dela, agora está passando com a mãe e também já existe um conflito entre ela e o filho Peter, no qual a Annie nos revela que a avó sempre quis estar muito próxima desse filho. Na verdade, ela queria ter criado esse filho e a Annie nunca deixou ela se aproximar. Tanto que a Annie faz aquelas maquetes, né, muito bem feitas por sinal, e ela representa ali cenas importantes da vida dela. Inclusive, vocês devem lembrar, aparece quando a Annie deu à luz ao Peter, a avó está do lado na cama, né, com o seio à mostra, ou seja, querendo tomar o lugar da mãe, né? E isso não acontece. Mas vai acontecer depois, quando a Annie tem a Charlie, né, aquela menina estranha, que não tem muitos amigos, né? Não sai para lugar nenhum, bastante antissocial. E a Annie também tem aquele costume de desenhar, né, tudo que ela vê e de montar bonecas, usando parte de bonecos e parte da cabeça de outros animais. Sem falar naquele estranho costume que ela faz, né? Que isso marca muito no filme. Então, a Charlie vai ser a predileta da avó. E ela tem uma característica também que a mãe revela, que ela nunca chorou. Então são algumas peculiaridades que nos deixam um pouco curiosos, né, com respeito a Charlie. E o que acontece? Nós lembramos, né, daquela cena terrível do Peter voltando com ela de carro e onde a menina coloca a cabeça para fora do carro e perde a cabeça ao bater num poste. Bom, acreditem vocês ou não, isso realmente aconteceu na vida real e o diretor Ari Aster disse que não sabia do ocorrido. Isso aconteceu em 2004 na cidade de Marietta, em Geórgia, onde dois rapazes estavam muito bêbados e um deles pegou a direção e o outro estava no banco de trás do carro. E quando esse rapaz do banco de trás baixou o vidro para colocar a cabeça para fora a fim de vomitar, o outro desviou de alguma coisa na estrada e ele bateu com a cabeça num poste e realmente perdeu a cabeça. E ele foi para casa depois, desligou o carro, deixou o amigo morto lá e foi dormir. Bom, depois esse rapaz foi preso. O diretor disse que não conhecia esse caso, mas é difícil de acreditar, né? Porque é exatamente isso que acontece no filme, logo no início, e impacta muito a gente. E no próprio grupo de apoio psicológico que nós estamos vendo ali, Annie conhece a Joan, né? Quem é a Joan? Ela vai ser uma amiga, uma mulher que perdeu o neto, né? Só que ela está tendo experiências espíritas, né? E disse que conseguiu ter contato com o neto. E ela apresenta isso para a Annie. E a gente vê aquela cena que dá um pouco de medo, né? Mas quando Annie vai reproduzir isso em casa para tentar ter um contato com a filha falecida, as coisas começam a sair do lugar. Começa ela a ter muitos pesadelos, a ter visões horríveis, até mesmo do Peter morto, né? O próprio Peter
passa a ver a irmã cada vez mais, a irmã falecida, então as coisas saem fora do eixo. E a pessoa que tenta manter a ordem, manter a lógica do pensamento é o esposo da Anne, que faz de tudo para tentar compreendê-la, tentar acalmá-la, mas as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Até que tudo se revela o passado de Joan. Quem vem a ser Joan? Joan, na verdade, ela era amiga da avó do Peter, né? Amiga da mãe de Anne. E eles pertenciam a um grupo muito seleto, um grupo de adoradores de Paimon. Bem, quem é esse Paimon? O filme Hereditário, assim como outros filmes que têm mencionado demônios reais, ele também menciona Paimon, que é um dos demônios da Goécia, que eu já citei em outros vídeos para vocês. Apresentando, né, novamente o Dicionário dos Demônios, aqui da editora Darkside, ela nos fala um pouquinho sobre Paimon. Quem é esse Paimon que o filme fala tanto? Diz-nos assim: é um demônio da Ordem das Dominações e acredita-se que Paimon seja um dos 4 demônios que presidem sobre as direções cardeais. Diz que ele preside a direção do oeste. Na Goécia, Paimon é elencado como o 9º dos 72 demônios. E segundo o texto, ao ser evocado, a chegada de Paimon é prenunciada por uma multidão de espíritos na forma de homens que tocam trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais diversos. Esse é um detalhe que o diretor também colocou no filme, porque a chegada desse demônio ao ser evocado, ele traz muito barulho, muita música, e isso acontece no filme. Tem música alta, muitas vezes, vocês devem ter percebido isso. E como se isso não bastasse, conta-se que o próprio Paimon se manifesta com um poderoso rugido, com sua voz amedrontadora. Ele cavalga um camelo e aparece na forma de um homem ostentando uma gloriosa coroa sobre a cabeça. Além disso, né, o livro, o dicionário também mostra que Paimon, ele é um dos que está logo abaixo a lealdade de Lúcifer, né? E no filme menciona ele como um dos 8 reis do inferno. Então isso tudo são informações tiradas da Clavícula de Salomão, né, um livro bastante antigo. Inclusive no século XVIII é mencionado neste livro, neste grimório, o Clavis Inferni, que é um grimório de São Cipriano, menciona-se várias coisas, inclusive um desenho sobre Paimon. Como vocês podem ver, aqui esta gravura aqui, mostraria Paimon e uma fera junto. E aqui o sigilo dele. Então o sigilo, ou aquele desenho, né, de evocação de Paimon, ele aparece em diversos lugares no filme. Tanto no início do velório, né, até mesmo a Anne está utilizando o diretor colocou isso, né, no próprio tapete que a avó bordou para Charlie, também no poste em que o acidente ocorre, né, que ela bate com a cabeça. Enfim, em vários lugares do filme o diretor vai colocando essa simbologia. Por quê? Porque o filme todo ele mostra esse culto ao rei Paimon. E qual é a ideia? Bom, nós vimos que a Anne, ao mexer nas coisas antigas da sua mãe, ela percebe, ela pega um dos livros de invocações e ali ela mostra, né, uma das figuras de Paimon e diz que ele precisaria de um corpo masculino para habitar. Aí a gente entende, né, nós fazemos aquela ligação de o porquê que a avó queria tanto se aproximar do neto e a Anne não deixava. Então, a Charlie, ela tem o Paimon nela, só que ela não é um corpo adequado ao rei Paimon. Então, é usado o Peter. E nós vemos naquela cena em que Peter está na escola, a própria Joan vai lá amaldiçoar o Peter e começa a falar palavras mágicas, né? Palavras, inclusive, que, se vocês perceberem depois, voltando ao filme, estão escritas, soltas no quarto da Charlie, como Satani e outras palavras ali. Ela começa a invocar Paimon e na hora Peter começa a enlouquecer. Bom, imagine, né? Ele já tinha aquele conflito com a mãe dele, né? E
a própria consciência atormentada, né? O pesar de ter matado a irmã mesmo sem querer. Começa a utilizar drogas, um prato cheio para os demônios habitarem nele, né? E depois tem essa invocação que a Joan faz. Quando a Anne vai na casa de Joan procurar ela e ela não se encontra, o filme nos mostra também que ali na casa de Joan tem um altarzinho para Paimon e num triângulo está ali a foto do Peter, na hora que ela começa a invocar as maldições para o Peter. E termina o filme, né, com o rei Paimon habitando o corpo do Peter. Percebemos que o marido da Anne havia falecido, né, morreu incendiado, a Charlie morreu no acidente, depois a Anne também se suicida, e o único que sobrevive é o Peter, para que ele seja a encarnação do rei Paimon. E isso nós percebemos no final do filme, onde lá na casinha da Charlie, né, onde ela costumava dormir, onde a Anne também sofreu o luto, né, dormindo na primeira noite na casinha, é lá nessa casinha da árvore onde é feito o culto a Paimon, a coroação deste rei. E segundo o Grimório antigo, mostra que ele também tem o poder de ressuscitar os mortos. Por isso que nós vemos pessoas nuas ali, algumas mortas, né, decepadas da cabeça, e prestando essa adoração ao novo rei. Bem lá no final mostra um dos seus súditos, né, tirando a coroa do boneco Paimon e colocando no Peter. Então realmente é um filme diferente dos demais, um filme que consegue combinar perfeitamente o conflito familiar, aquele conflito psicológico, e mostrar também o terror sobrenatural. Então, se você não viu, agora já tem spoilers, né? Mas vale a pena rever esse filme e perceber os detalhes que o diretor Ari Aster colocou. A próxima semana iremos falar sobre outro filme e outra relação com livros. Agradeço a todos.